nós teremos um momento especial para as crianças. Eu vou pedir para que todas as crianças venham aqui à frente, vamos orar com elas. Então elas vão assistir os nossos dias para a programação especial para elas. Estávamos conversando hoje à tarde entre os presbíteros e o pastor Marcos Sérgio que as crianças são do presente, não do futuro, são do presente, mas que garantirão o nosso futuro, né? Como igreja, eles serão os nossos líderes, nossos presbíteros, né? Nossos evangelistas, aqueles que terão amor pelo Evangelho, como nós já tivemos feito em nosso trabalho. Vamos orar? Vamos fechar os olhinhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, Pai de amor, muito obrigado, ó Pai, por essa idade maravilhosa. E agradeço pela bênção da nossa igreja ter tantas crianças, tantas meninas, tantos meninos que estão crescendo sob um lar cristão, um lar saudável, e hoje estão aqui para aprender um pouco mais de Ti. Guarda o coraçãozinho delas, guarda a emoção de cada um, para que elas, protegidas por Ti, possam se desenvolver livremente e aprender do Teu Evangelho. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para o pastor Marcos Sérgio pela frente. O pastor Marcos Sérgio é conhecido da grande maioria da nossa igreja, já esteve pregando algumas vezes aqui, como secretário de Ação Social, como representante do Mackenzie, da igreja, junto a esse setor. O pastor Marcos Sérgio tem um currículo um pouco extenso, tem assento junto à casa editora presbiteriana, tem uma vocação boa para o ensino, para a área teológica, participa muito ativamente do Supremo Concílio, junto à sua presidência, junto ao reverendo Roberto Brasileiro. Está atualmente na igreja de Cuiabá, que é uma igreja muito vibrante, uma igreja forte, com mais de 1.000 membros, que a senhora estava comentando, e trocamos muitas experiências das boas coisas que têm acontecido por lá, que alegrou muito os nossos corações. Nós vamos pedir que o Senhor fale através do pastor, que o Senhor transmita a sua mensagem ao nosso coração nesse momento. Pastor, o Senhor é muito bem-vindo. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como disse hoje de manhã, trago um abraço lá da nossa igreja, lá no Centro-Oeste brasileiro, na capital, Mato Grosso, né? E o ponto central da América do Sul, exatamente o centro da América do Sul, fica lá em Cuiabá. E nós estamos lá, para a glória de Deus, servindo ao nosso Senhor lá naquela boa cidade. Quero compartilhar com os irmãos hoje, nesta oportunidade, a respeito da profecia de Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 41, versículos 8 ao 14. Isaías 41, verso 8 ao 14. Quero compartilhar com os irmãos algumas lições espirituais a partir desta palavra profética. Vou aproveitar a oportunidade de agradecer a conselho da igreja pelo convite, o privilégio de poder estar aqui com os irmãos, passar esse dia maravilhoso, rever alguns irmãos que eu já conhecia e ter o privilégio mais uma vez pregar esse culto. Deixa aqui um abraço para o reverendo Ceribelli, que Deus continue abençoando grandemente. Isaías 41, versículos 8 até o versículo 14, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei
dos seus campos mais remotos, a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem comigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, sou teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, grandemente com a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós, e permita, Senhor, que a tua graça, o teu amor sejam multiplicados na vida de cada um e de cada família aqui representada. Permita, ó Deus querido, todos aqueles que adentraram este santuário nesta noite sejam agora abençoados com a tua palavra. Que esta palavra faça o que lhe apraz na vida de cada um. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e desejosos em fazer a tua vontade. Obrigado por mais esta semana que inicia-se hoje. Permita, Senhor, que no decorrer desta semana as palavras de nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Possamos testemunhar de Ti, da mensagem da cruz, desta poderosa mensagem da ressurreição do nosso Senhor. Possamos entender que somos povo santo, propriedade exclusiva do Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada um nas suas necessidades, nas suas lutas, nas suas expectativas, nos seus sonhos, desejos. Permita, Senhor, que todos recebam porção dobrada da tua graça. Em nome de Jesus é que nós choramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, gostaria então de compartilhar com os irmãos algumas lições a respeito desta profecia de Isaías. Isaías, profeta da região de Judá, e profetizou lá em Israel e Judá por volta do ano 740 a.C. Portanto, nós temos aí mais de 3.000 anos atrás. E é interessante a profecia de Isaías, né? Isaías, que foi contemporâneo de Amós, contemporâneo de Oséias, quando profetizou para o norte, e foi contemporâneo de Miqueias, profetizando para o sul. Na época que Isaías se levantou como profeta, na época Deus levantou Isaías para profetizar, o reino já tinha sido dividido. Ou seja, nós já tínhamos as 10 tribos do norte, que a capital ficava na Samaria, e tínhamos as 2 tribos do sul, que a capital ficava em Jerusalém. No primeiro momento, as 10 tribos do norte mantiveram o nome de Israel, e eram conhecidas como Israel, capital na Samaria. As 2 tribos do sul, né? A Judéia, a capital ficava então em Jerusalém. Observe bem que o reino foi dividido logo após a morte de Salomão. Quando Salomão morreu, assumiu o trono no lugar dele o seu filho chamado Roboão, né? E embora a Bíblia deixe claro que o homem mais sábio que já pisou essa terra, exceto o homem Jesus, tenha sido Salomão, e tenha sido também o rei mais próspero de todos os tempos, né? Nesse sentido, o filho de peixe não é peixinho, né? Na realidade, eu costumo brincar dizendo que o filho de Salomão, filho do homem mais sábio que essa terra já viu, foi o sujeito mais burro que essa terra já viu também. Menos inteligente
Foi exatamente o filho dele. Aí ele cometeu alguns erros crassos para aquela época. Quando ele assume o reino, ele também subiu para a cabeça de Roboão a soberba, né? O orgulho, a vaidade. E ele, que tinha tido de tudo na casa do seu pai, não aprendeu nenhuma lição com o pai. E em assumindo o trono, a primeira coisa que ele fez foi dispensar os mais velhos. Eu sou jovem e quero um conselho de jovens, né? E aí desprezou a sabedoria dos mais velhos e começou aí ele tomou uma atitude impopular para qualquer governante no mundo até hoje: aumentou os impostos, né? Ele disse: se meu pai vos castigou com vara, eu vos castigarei com escorpiões, né? E aumentou a opulência no palácio e uma série de outras coisas. E um dos conselheiros de Salomão, um que não era da linhagem davídica, percebeu que o filho do rei, agora rei, era a cabeça de vaca. Ou seja, de fato, ele não era do ramo, ele não entendia, não aprendeu nada com o pai dele. E esse sujeito, chamado Jeroboão I, passou para a história com o nome de Jeroboão I, ele começou então a articular, junto aos conselheiros antigos e representantes das 12 tribos, começou a articular exatamente um golpe de Estado. E ele começou a conversar com um, começou a conversar com o outro, e começou a mostrar para um e para outro as coisas ruins e as atitudes imprudentes que o jovem rei estava tomando. De repente, Jeroboão percebeu que dos 12 conselheiros, cada um de uma tribo, 10 deles vieram favorável. Ou seja, de 12 ele tinha 10 do seu lado. Salomão, que foi o homem mais rico, o rei mais próspero de todos os tempos, em apenas 5 anos, Roboão conseguiu detonar com todas as riquezas do pai. Em 5 anos apenas, ele conseguiu destruir o império do pai. O reino se dividiu. 10 tribos desagregaram, saíram do complexo, ou seja, saíram do grupo e formaram um estado independente. Apenas duas. Apenas Judá e Benjamim, ao sul, ficaram juntas. E aí nós tivemos a divisão do reino de Israel. Quando Isaías é levantado, Isaías nasceu em Judá, e ele se levanta para profetizar em Judá, mas Deus usou também para profetizar para Israel, ou seja, para profetizar para as tribos do norte. O livro todo, na realidade, os estudiosos veem aí 3 livros. 3 livros. O primeiro, que vai até o capítulo 7, 7º capítulo, nós temos aí chamado Proto-Isaías. Depois, do capítulo 8 até o capítulo 39, nós temos o segundo livro, Deutero-Isaías. E depois, do capítulo 40 até o final, nós temos o terceiro livro. Na realidade, a profecia ali, ela é dividida da seguinte forma: a primeira parte é uma introdução que mostra o chamado de Deus, chamado para Isaías, e ele é chamado para profetizar para Judá. E depois, então, até o capítulo 39, do capítulo 7 até o capítulo 39, nós temos Isaías profetizando para Israel, para as tribos do norte. Ou seja, ele profetiza a respeito do cativeiro assírico, ou seja, por causa da rebeldia, por causa da idolatria, que no texto de Isaías é chamada de adultério, porque o povo tinha abandonado a Deus. E interessante, quando Jeroboão assume o trono das tribos do norte, a primeira coisa que ele faz na capital da Samaria é um grande bezerro de ouro. E os israelitas, ou seja, os da tribo do norte, abandonaram a adoração ao Deus forte, verdadeiro, a Yahvé, e começaram a adorar bezerro de ouro lá em Samaria. E Isaías é levantado então para dizer: por causa do adultério de vocês, por causa da infidelidade de vocês, Deus vai castigar vocês.
vocês serão levados para o cativeiro. E foram de fato levados para a Síria, e de lá nunca mais voltaram. Na realidade, a partir da ida, a partir do desterro, a partir do momento em que eles foram levados para o cativeiro da Síria, na realidade deixou de existir Israel. Ou seja, as 10 tribos do norte deixaram de existir, nunca mais voltaram. A partir do capítulo 40, especialmente até o capítulo 55, Isaías agora se volta, manda de Deus para Judá. Ou seja, ele diz: vocês colocam a barba de molho, porque a batata que vocês está assando. Viram o que aconteceu com Israel? Vai acontecer com vocês também. E na realidade, o problema inicial de Judá não foi a idolatria. Depois sim, também se tornaram idólatras. Mas o problema inicial de Judá foi a soberba, ou seja, foi a ganância. Eles realmente gostavam muito de dinheiro. E é por isso que se diz que o judeu é sovina, o judeu gosta muito de dinheiro até hoje. E aquele povo foi assim, ao ponto de Ageu, quando você lê a profecia de Ageu, que vai ser logo depois, na época da volta do cativeiro, eles ainda estavam preocupados com grana, com dinheiro. Diz o texto que eles foram aos montes, pegaram madeira, construíram suas casas, preocuparam com as suas casas, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. Isaías se levanta então para profetizar e avisar aquele povo: olha, vocês não estão priorizando Deus, vocês não estão colocando Deus em primeiro lugar, vocês estão colocando os negócios de vocês, estão colocando as casas de vocês, estão colocando os interesses de vocês em primeiro lugar. E Deus vai vir com vocês, e Deus vai usar coisas inusitadas para castigar vocês. E até o capítulo 55, então, Isaías vai profetizar. 200 anos antes, ele vai profetizar o cativeiro babilônico, a invasão da Babilônia, especialmente a Jerusalém, na época de Nabucodonosor. E eles vêm e detonam com tudo. Nessa época, por volta do ano 740 a.C., o exército da Babilônia era o exército mais vil da face da terra. O exército mais ruim, mais déspota da face da terra era exatamente o exército do Babilônia. E eles então invadem Jerusalém, acabam com tudo, e a história, vocês sabem, anos mais tarde Neemias conta essa história direitinho. O fato é que até o capítulo 55, do 40 ao 55, Isaías vai falar do cativeiro babilônico. E depois, do capítulo 56 até o 66, aí nós temos a profecia de que Deus vai trazê-los de volta do cativeiro. Deus vai trazê-los de volta. E da mesma maneira que Deus usou ferramentas inusitadas para castigá-los, Deus iria também usar agora ferramentas inusitadas para salvá-los, para trazê-los de volta. No castigo, Deus usou Nabucodonosor, e agora para trazê-los de volta, Deus usa Ciro, rei da Pérsia, para poder dizer que eles voltassem do cativeiro e voltassem para a terra deles novamente. E a profecia como um todo, a profecia de Isaías, ela tem o seguinte: ela tem um cumprimento imediato, um cumprimento num futuro próximo e um cumprimento num futuro distante. Futuro imediato, referindo-se aos dois cativeiros, o cativeiro da Síria e o cativeiro da Babilônia. No futuro um pouco mais distante, referindo-se à volta do cativeiro babilônico, 70 anos mais tarde, com 270 anos mais tarde. E um cumprimento um pouco mais longe na primeira vinda do Senhor Jesus, porque quando Ageu vai dizer que o segundo templo, a glória dele vai ser maior do que a glória do primeiro templo, estava se referindo a que no segundo templo o próprio Senhor Jesus em pessoa adentraria o segundo templo. Por isso a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. E um cumprimento no futuro, um cumprimento escatológico, ou seja, que é a volta, a segunda vinda do Senhor Jesus. A profecia de Isaías, quando vocês forem estudar, tem que ter isso em mente para poder entender bem.
Esse texto que eu li, e eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições, está aí no contexto das profecias sobre o cativeiro babilônico. Ou seja, quando Deus estava dizendo para os judeus, para as duas tribos do sul, que eles estavam priorizando mais as coisas materiais, que o secularismo estava tomando conta da vida deles, que eles estavam secos, que eles estavam sem misericórdia, que eles estavam sem amor, e que por causa daquilo Deus iria castigá-los, eles iriam para o cativeiro, iria sofrer no cativeiro 70 anos. Neste texto, Deus vai fazer a profecia através do profeta. Ele vai profetizar então que ele os levaria para o cativeiro, mas como Deus é eternamente e totalmente misericordioso, na própria profecia que ele disse que iria castigá-los, ele coloca a esperança, dizendo que não iria deixá-los lá, iria trazê-los de volta. E aí eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições muito interessantes. A primeira delas, e eu gostaria que você que veio aqui hoje prestasse muita atenção nisso. Nesta profecia de Isaías, nós vamos aprender claramente que Deus tem o controle de tudo e que o objetivo de Deus em todas as coisas é a sua própria glória. Observe bem o versículo 20, aí do capítulo 41. O versículo 20, ele diz: para que todos vejam e saibam, e considerem juntamente e entendam, que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Então, o que Deus quer, em primeiro lugar, mostrar através do profeta, deixar claro para aquele povo, e para nós hoje, 3.000 e tantos anos depois, é que Ele tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas têm o propósito de glorificá-lo. Ou seja, tudo é para a glória dele. Isso em relação ao seu povo. E Judá ali representava o povo de Deus. Até porque Jesus é da linhagem de Judá. Não é esse o cântico que nós cantamos? Não é esse o cântico que diz lá? Ele é da tribo de Judá, raiz de Davi, da tribo de Judá. Interessante, né? Jesus é rei porque Deus é rei, mas é rei também no sistema monárquico. Ele, do ponto de vista da monarquia, Jesus tem sangue azul, né? Porque ele é da tribo de Judá. E a tribo de Judá é a tribo real, os descendentes. Por isso é que todos os reis do norte, foram abominação para Deus, porque não era da linhagem de Davi, da linhagem davídica. Nenhum rei do norte. A linhagem davídica perpetuou nos reinados do sul. Por isso que, na realidade, a capital é Jerusalém. Isso a gente vê claramente na Bíblia. Mas o que Deus está querendo deixar para nós hoje é que Ele tem o controle de tudo. E tudo é para a glória dele. Se você aprender isso hoje, essa profecia já tem um grande efeito. De repente você está passando por dificuldades, por lutas, e pensa que tudo está dando errado, as portas estão fechadas e Deus te abandonou. Mas eu quero que você saiba aqui hoje que Deus está no controle de todas essas coisas. Deus conhece a sua vida. E Ele tem o controle de tudo. Nada pega Deus de nossas contas. Nada. Ele tem o controle de tudo. E tudo é para a glória dele. Segunda lição que nós podemos ter nestas profecias, a partir do capítulo 40, é que a despeito de nós, por causa da sua aliança, Deus nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Isaías 41:9, Deus faz essa afirmação: mesmo sangrando no coração, mesmo com dor, porque aquele povo estava rebelde, mas a aliança de Deus era maior que a rebeldia daquele povo. No verso 9, ele diz assim: tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus campos mais remotos, a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei.
não te rejeitei. O verso 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então presta atenção, a despeito de mim, a despeito de você, a despeito de nós, Deus não nos desampara. Deus não nos desampara. Essa é uma das verdades mais impactantes da Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Você saber que Deus não abandonou a sua obra, Deus não abandona a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E ele disse: eis que estarei contigo todos os dias até a consumação. Deus não nos deixa. A Bíblia deixa claro que Ele não nos desampara. Ainda é uma hipérbole bíblica. Ainda que a mãe esqueça da criança que amamenta, da criança que traz ao peito, diz a Bíblia: eu não esquecerei de ti, eu não te abandonarei, eu não te deixarei, nunca, jamais esquecerei de ti. Então, mesmo diante daquele momento triste, quando o profeta é levantado para dizer para o povo: vocês estão desobedientes, vocês estão priorizando mais o mundo do que a minha casa, vocês estão gostando mais das coisas do mundo do que das coisas dos céus, vocês estão preocupados mais com o nariz de vocês do que com a minha lei, com a minha palavra, vocês estão desviados, vocês não estão andando por caminhos tortuosos. A despeito disso, e eu vou castigá-los sim, mas eu não vou deixar vocês.